Boa noite, irmãos. Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos retomando os nossos estudos dos domingos, a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando sobre o combate à ansiedade. Precisamos levar a sério esse assunto e esse mal tem afligido muita gente. E aí não é porque você é crente que você não vai ser acometido, não é, por um transtorno emocional. Pelo contrário, os crentes estão da mesma forma que os incrédulos passíveis a caírem em algum transtorno, depressão, ansiedade. E nós precisamos aprender com o Senhor nosso Deus o que fazer para vencermos a ansiedade. A palavra de Deus, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então ele está dizendo que não existem motivos para você ficar aflito, atormentado, ansioso, preocupado. Nada deve fazer você ficar assim. Porém, antes de estudarmos o versículo em si e a sua sequência posterior, nós vamos nos deleitar na palavra do capítulo todo, certo? O versículo 2, o versículo 1 nós já vimos, estamos estudando o versículo 2, que diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs estavam estressadas. O estresse pode ser reflexo de ansiedade. E esta igreja, pelo que se percebe, estava caindo neste problema. Uma igreja ansiosa, onde os crentes viviam muito preocupados com os cuidados do mundo. E as duas irmãs estavam brigando. A Bíblia não revela o motivo da briga, mas o apóstolo Paulo reconhece que isso é um problema de todos. Ele reconhece que é um problema de Evódia, e ele reconhece que é um problema de Sintique, e ele reconhece que é um problema da igreja, quando ele pede ajuda a alguns irmãos para que reconcilie essas duas irmãs que estavam brigando. Então, a ansiedade, o estresse, esses transtornos emocionais são reais, afetam a igreja e nós precisamos nos livrar, se nós tivermos, ou nos prevenir para quando a gente venha a ser tentado, a gente saiba como lidar com esses transtornos. Quando Paulo diz assim: pensem concordemente no Senhor, na verdade, ele está pedindo para elas pensarem de acordo com Cristo. Pensar de si mesmo. Num grego, é autos, a palavra original, que é como se fosse uma referência a ele próprio, não é a mesma, a eles mesmos, a si mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo: olhe, pense de você no Senhor. Pense igual o Senhor pensa de você. Pense de acordo com aquilo que Deus implantou em você, que Deus criou em você. Se elas começassem a pensar em si mesma, cada um pensando em si, como no Senhor, elas não brigavam, porque elas iam olhar o quanto dependem do Senhor, elas iam perceber o quanto são falhas perante o Senhor, o quanto necessitam da misericórdia e do perdão do Senhor. Então elas iam dizer: nossa, se eu estou tão devedora a esse Deus, por que eu não vou ter paciência com o erro da minha irmã? Por que eu não vou corrigir com brandura? Por que eu não vou corrigir já perdoando essa irmã? Então mudaria tudo, mas elas estavam pensando de si mesmas, segundo o mundo ensina. Daí, meus irmãos, eu queria ver com vocês essa questão aqui, que a maior luta que nós travamos é a de
enxergar contra o que se deve lutar. Nós, muitas vezes, não enxergamos contra o que devemos lutar. Sempre o que traz desconforto para a gente é alguma coisa que vem de fora. Alguma pessoa que faz alguma coisa, o nosso trabalho que sai do nosso controle, algum bem que nós temos e nós perdemos, alguma coisa que queremos e ainda não conseguimos. Então, observe, está tudo de fora. E a gente pensa que nossa luta é essa. Essa é a secundária. Isso é a luta que deve ficar em segundo plano. Porque a luta principal é contra o nosso coração. Geralmente, aquilo que enxergamos e sentimos provém de engano. Você sente e concentra toda a sua cosmovisão, o seu foco naquilo que você está vendo. E às vezes o problema está dentro, está no teu coração. Se você conseguir acalmar seu coração, você enxerga melhor. Não só vai saber como corrigir bem o que está fora, como você vai ter corrigido seu próprio coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando ele estava escolhendo o ungido do Senhor, né? Os filhos de Jessé foram passando de um em um, e Samuel disse: opa, esse daí, o primogênito, não tem como não ser ele. Homem forte, bonitão, treinado em guerra, é esse daí. Aí Deus disse: esse não, eu o reprovei. E aí Deus diz assim: não atentes para a aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. Então Deus, ele não vê como nós vemos. Simples assim. Se Deus não vê como nós vemos, então a gente está vendo tudo errado, irmãos. O que fazer para ver direito? O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Para de tirar tanta atenção para o que está fora, reflita um pouquinho para dentro. Veja o que você está fazendo, que atrasa você de crescer em Cristo, de ter domínio próprio, de ter controle sobre suas emoções, de prosperar espiritualmente. Veja o que está impedindo você. Olhe para dentro. Jesus Cristo, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, Jesus Cristo também não olhava a aparência, ele via o coração. Se você quiser conhecer alguém, observe mais que palavras e aparência. Observe como ele lida com as críticas, com as injustiças, com a necessidade, com a humilhação e por aí vai. Observe isso. Tem gente que não quer ser humilhado por nada. Passar humilhação, ninguém quer. Mas quando passa, fica revoltado, indignado. Aí eu pergunto: o que um pecador merece? Se não só isso. Então nós precisamos parar para pensar. Ixi, fui humilhado, é ruim, mas espera aí, por que eu vou perder minha paz se eu sei que eu sou merecedor de humilhação? Eu devo ser grato porque isso não ocorre todos os dias. Eu devo louvar a Deus porque deveria ser todos os dias e eu me dei mal só hoje. E tantas vezes que eu me dou bem, e tantas vezes que me elogiam, e tantas vezes que me aplaudem. Não era para ter uma vez só, porque o pecador ele não merece nada de bom. E você só tem coisas boas. Mas quando uma ruim acontece, perde o controle. Sabe por quê? Porque você não olhou para dentro de si. Você não percebeu o quanto nós precisamos do nosso controle, da nossa paz. Jesus Cristo, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Mas veja o que ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Eu dei a vocês a minha paz. E cadê essa paz? Quando a gente está ansioso. Só saiu
porque nós a negligenciamos. Na verdade, não saiu. Ela só foi deixada para trás no nosso coração porque nós demos mais valor ao que é terreno do que é o que é de Cristo. Às vezes, Cristo quer que a gente desfrute um pouquinho de humilhação, sim, de prejuízo, de dor. Sabe para quê? Para a gente lembrar um pouquinho do que Ele sofreu por nós. Isso é um privilégio, na verdade. Mas seja prudente, porque Jesus conhece um você que vai deixar de ser. O que é que isso significa? Não devemos julgar pela aparência, mas sim pela reta justiça, pelas obras, pelas ações, pelo comportamento. Só que a gente não pode ser precipitado ao ponto de dizer que essa pessoa não tem nada que aponte para Cristo. Por causa de alguns erros, temos que entender a diferença entre regeneração para conversão. Qual é a diferença de regeneração para conversão? Cadê os microfones? Estão por aí. Se alguém quiser dizer a diferença de regeneração para... Eliane botou Carlão agora numa empreitada. O bichinho do Carlão estava tão quieto ali. Regeneração e conversão. Tá ligado, Carlão? Isso. É. É. Isso é regeneração, isso mesmo. É. E a conversão difere em quê? Quando você se converte. A gente é regenerado mais de uma vez? Não, só uma vez. Mas a gente pode se converter mais de uma vez? É, isso. Quando você se arrepende, você está se convertendo. Quer dizer, se arrepender e mudar, né? É. 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 É verdade. Tá vendo aí porque a Eliane passou para Carlão? Ela confia no maridão. Então, veja só, um exemplo, certo? Tem vários exemplos que eu vou buscar para os irmãos para a gente ir trabalhando isso, tanto para a gente ter paciência com os irmãos, porque sinto que poderia dizer, não, a minha irmã falhou feio, mas ela está em processo, né? Ela foi regenerada, mas ela não foi glorificada, ela está em processo, está se convertendo a cada dia. Então eu vou ter paciência. Sinto que podia dizer isso, né? Evódia também podia pensar da mesma maneira e as coisas se resolveriam. Mas nem elas e nem muitos na igreja, infelizmente, pensam assim. Aí veja, por exemplo, João, certo? O apóstolo João. Ele era grosseiro, implacável, ignorante. Isso era João, o apóstolo. Jesus Cristo chamou eles de filhos do trovão. Por que Jesus Cristo chamou Tiago e João, seu irmão, de filhos do trovão? De Bonerges, que quer dizer filhos do trovão. Por que Jesus Cristo colocou esse apelido neles? Olha a pressão. Entrega ao irmão Carlos agora. Aí pode ser dois exemplos, né? Sim. Ou estourado, uma pessoa É. que com qualquer coisa mudava de comportamento, ou pode ser também que ele tivesse uma grossa. Aham. É. Tem duas coisas aí que ele pode ser. Bonerges, né, do aramaico, que é filhos do trovão, como diz o texto. O nome parece denotar o zelo ardente e destrutivo
que deve ser comparado a uma tempestade de trovão. Era bravo ou não, Zona? Mas veja só. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Um povo, os samaritanos, toda uma população destruída pelo fogo divino, simplesmente porque Tiago e João queriam. Porque eles não acolheram Jesus Cristo, não deram hospedagem a Jesus Cristo, eles ficaram muito furiosos com isso. Senhor, quer que a gente ore agora e desça fogo do céu? Né? Como aconteceu lá com Elias, com Eliseu, nos soldados também. Quer que desçamos fogo do céu? Então, era esse o ódio que eles sentiam. Mas eles já eram regenerados ou não? O que é que acham? Regenerados? Não. Eles não pertenciam a Cristo, não. Não eram salvos, não. Eu acho que depois da conversão, eles podem ter mudado, né? Então, não, na verdade. Eles eram regenerados, até porque eles eram apóstolos, né? É. Então, não podia ser um apóstolo e não fosse regenerado. É. Então, eles foram chamados, irmão, para o Evangelho, para serem de Cristo, de Jesus. Então, a regeneração quer dizer uma transformação de alma, porém, essa transformação, ela não alcança o ápice da santidade. A regeneração e a santificação é um ato, mas só a regeneração é um ato só, mas a santificação é um ato na regeneração, porém um processo na vida cotidiana do crente. Isso significa que o crente pode ser salvo hoje, mas cometer erros durante um percurso de sua vida, e aos poucos ele vai sendo transformado, convertido cada vez mais à pessoa de Cristo. Aqui eles eram salvos, porém, eles precisavam se converter desse ódio, dessa ira. O interessante é que a conversão vem pela palavra de Cristo. A conversão vem pela pregação. Por isso que quando eles agiram assim, Jesus Cristo os rebateu com a palavra, para que eles tremessem e recuassem. Olha o que Jesus Cristo diz na continuação, não é? Lucas capítulo 9, nós lemos o 54, veja o 55 e o 56. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Se eles tinham que saber de que espírito eles eram, então eles já tinham o espírito, não é verdade? Se eles tinham que ter um espírito de paz, então Jesus Cristo disse: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês são crentes, vocês são regenerados, vocês são salvos. Vocês não sabem disso? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Pode pegar. No caso aí, ele está falando filho do trovão. Aham. Isso se aplica a eles ou ao pai? Não, a eles. Porque se é filho do trovão, o ato dessa rebeldia, eu acho que está falando do pai. E Deus, Pai? Não, o pai dele. Ah, sim. Não, não. Filhos do trovão no sentido de dizer, olha, está vendo um barulho que quão estrondoso e impetuoso é esse barulho. Pronto, vocês vêm desse barulho, vocês vêm dessa arrogância. Estourado. No caso, filhos da raiva, filhos do pecado. Não é que está falando, no caso, do descendente, do pai, mas é como se Jesus Cristo estivesse dizendo que eles têm uma ligação com esse estrondo, com essa
impetuosidade, não é? Do trovão. Ele levou como ato instantâneo, a partir daquele momento você já o salva. Mas você precisa de santificação. Então, É, a santificação é um processo durante a sua vida toda. ela é progressiva. Você vai se santificando. Então, através de quê? Através da palavra, através do conhecimento da palavra, através dos seus atos. Então, mas muitas vezes você pode ter um momento que você cair em alguma coisa. Então, no caso deles ali, eles queriam praticar um erro. Então, aí precisou de quê? Principalmente, precisou de converter novamente, quer dizer, questão de arrependimento. É, Mas salvo ele já era. Mas precisa da santificação. É aquilo que Deus fala, né? Sede santo, porque eu sou santo. Aí a gente vai ser santo, a gente é santo igual a Deus? Nunca seremos. Mas é, Deus fala assim, ó, sede santo porque eu sou santo. Então a gente tem que buscar essa santificação. Entendeu? é. E no caso de filhos do trovão, Jesus Cristo não chamou o pai deles de trovão, porque na verdade o pai deles não é um trovão. Jesus Cristo disse filhos do trovão para dizer que o quão aterrorizador é o trovão, eles também eram. E aí se mostrou aqui, a prova disso é essa raiva deles querendo destruir os samaritanos. Ou seja, descer do céu um trovão tão grande que arrase uma população inteira. E é. Aí vai ela e Messi. Então, meus irmãos, o filho do trovão se converteu e se tornou o filho do colo, o filho do peito. É incrível a transformação que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Vê só. Vendo Jesus e sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, disse: Eis aí, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ele se transformou de um jeito tão grande que de todos, Jesus Cristo escolheu ele para cuidar de Maria. Né? Jesus Cristo não ia estar mais com ela e tal, e aí ele pega ela e nesse mesmo dia leva para morar na casa dele. Mas isso aí sabe por quê? Ah, Na hora da crucificação foi o único que estava lá. então. Mas por que foi o único que estava lá? Isso, por causa do amor. Mas veja, irmão, mas aí Jesus Cristo podia mandar um recado, né? Tipo dizer: olha, Maria, diga a Pedro que você vai morar com ele. Ele podia mandar um recado e eles iam obedecer. Mas não foi só porque João estava ali, mas porque João era o mais amoroso dos apóstolos. É tanto que a Bíblia chama ele de discípulo amado. Ele é o discípulo do amor. Mas antes de ser o discípulo do amor, ele era o quê? O discípulo do trovão, o filho do trovão. E aí, capítulo 13 de João, né, nós lemos o 19 do Evangelho segundo João, 19, 26 e 27. Agora vamos ler o 13, 23 e 25. Ora, ali estavam chegando a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele... Ali estava chegado a ele um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Ou seja, Jesus Cristo amava João, porque João se tornou o discípulo do amor. E a esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. E então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Agora é interessante, por que João era o discípulo amado? Era porque Jesus Cristo não tinha tanta afeição pelos outros quanto tinha por João? O que foi que diferenciou esse amor? Foi porque João, de fato, se converteu e se tornou um discípulo do amor. Ele tinha essa intimidade. Me diga uma coisa, o que é que vocês acham? A Bíblia não diz, mas vamos considerar. Imagine que fosse Pedro. Pedro chegasse perto de Jesus e agisse igual João.
colocasse a cabeça no peito de Jesus e perguntasse: vocês acham que Jesus ia dar um empurrão nele e não ia responder? Não! O problema está em Pedro. O problema está em nós. Nós temos muita oportunidade todos os dias de ficar bem pertinho de Jesus, mas a gente escolhe ir por outro caminho. E não podemos então reclamar quando algum irmão tiver uma afinidade e uma intimidade muito grande com ele. Porque a escolha é nossa, sair de perto dele. Então, e pior, os discípulos empurravam João, né? Eles tinham a vontade, isso surgiu a oportunidade, mas eles, por medo, insegurança, sei lá o quê, empurraram João para lá. Aí João ia se tornando cada vez mais íntimo de Jesus. Veja, reclinando-se, no original, epipipto, que é cair nos braços de alguém, apoiar-se, tomar posse de. Veja que interessante. É como se o apoio de João fosse os braços de Jesus Cristo. Ele não queria outro apoio. É como se ele dissesse: vou me apoderar de Jesus, vou tomar posse do meu Senhor. E como era que ele tomava posse do Senhor dele? Caindo sobre os braços de Jesus. Então é isso que nós devemos fazer. Para isso precisamos nos converter. Para isso precisamos nos conhecer e ver aonde estamos errando, para que a gente faça como Paulo disse, não é? A Evódia e a Síntique. Pensem concordemente no Senhor. Pense de você mesmo como o Senhor pensa de você. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida, questionamento, acréscimo? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais esse momento. Vou pedir ao meu irmão Carlão que nos conduza a Deus, está aniversariando, então hoje ele faz mais coisa que os outros irmãos. Pode orar, Carlos. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pronto, irmãos, podem se cumprimentar.